Olá a todos, meu nome é Letícia Carneiro de Souza, sou engenheira formada pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, e atualmente sou pesquisadora e mestranda no Laboratório OCA no Inatel. Hoje eu vou apresentar o artigo cujo título é Sistema Óptico para Transmissão Simultânea de Energia Elétrica e Dados em Aeronaves. Os outros autores são o mestre Matheus Seda Morsato Cunha e o professor Dr. Erismar Cerqueira Sodré Júnior. A apresentação está dividida em tópicos, sendo eles a motivação do trabalho, o sistema proposto, um overview sobre sistemas Power over Fiber, a demonstração do sistema POF proposto e, por fim, as conclusões do trabalho. Bom, os dispositivos atuais demandam por fontes de energia elétrica que sejam estáveis e apresentem alta confiabilidade e eficiência. Existem diversas tecnologias para esse propósito, incluindo a transmissão de energia elétrica por cabos metálicos, bancos de bateria e Energy Harvesting, cuja principal fonte é a energia solar. Para algumas aplicações, essas fontes ainda apresentam baixa eficiência, estabilidade e confiabilidade e podem até se tornar inviáveis. Então, nos últimos anos tem se estudado o potencial das fibras ópticas para a transmissão de energia elétrica. Além de apresentarem diversas vantagens para a transmissão de dados, como por exemplo alta capacidade de transmissão e baixa perda e baixa atenuação dos sinais, a fibra óptica apresenta características interessantes para a transmissão de energia elétrica, como por exemplo isolação elétrica, imunidade de interferências eletromagnéticas, raios e curtos-circuitos, resistência à corrosão e umidade e baixo peso se comparada com os cabos metálicos. Essa tecnologia foi intitulada de Power over Fiber ou POF. Um dos primeiros trabalhos sobre POF foi publicado em 1978 por pesquisadores da Bell Labs. A partir de então, vários outros trabalhos foram explorados, incluindo para aplicações de aviônica. Nos anos 90, o Centro de Pesquisa da Honeywell propôs sensores alimentados por energia através de fibra óptica para aeronaves. Em 1991, pesquisadores apresentaram um enlace de comunicação de voz para aeronaves baseados em POF. Recentemente, pesquisadores têm desenvolvido sistemas POF capazes de fornecer até 7 watts de potência elétrica, como foi o caso desse trabalho publicado por pesquisadores da Universidade de Tóquio. Além disso, a transmissão simultânea de energia e dados tornou-se possível através de técnicas e fibras apropriadas, também exploradas nesses dois trabalhos mais recentes. Pode-se perceber que a maioria das aplicações de sistemas POF na literatura estão voltadas a sensoramento e sistemas de comunicações móveis. Tendo isso em vista, foi proposto um sistema POF para aeronaves. Então, nesse sistema, utiliza-se enlaces ópticos distribuídos ao longo da aeronave, com pontos de acesso em todos os assentos, de maneira a alimentar os displays de informação e entretenimento, tanto com dados quanto com energia. Então, antes de eu apresentar as características do sistema proposto, vou falar um pouco sobre o funcionamento e os principais componentes dos sistemas POF convencionais. Então, essa é a arquitetura típica de um sistema POF. Nós temos aqui uma fonte óptica ou uma fonte luminosa, um enlace de fibra óptica e um conversor de energia óptica e energia elétrica. Esse conversor é basicamente uma placa fotovoltaica que converte o feixe luminoso em energia elétrica. As fibras ópticas do tipo multimodo são mais utilizadas para essas aplicações, pois elas permitem a transmissão de potências mais altas devido ao maior diâmetro do núcleo. Além disso, são comumente utilizados conversores ópticos especiais, compostos de um arranjo circular de células fotovoltaicas
de aproximadamente 1,5 milímetros de diâmetro, acoplado diretamente à saída da fibra, de forma a minimizar a perda de acoplamento do feixe luminoso. Outro aspecto importante é o comprimento de onda do laser utilizado, que deve corresponder à faixa espectral de absorção do material que compõe o conversor fotovoltaico. Dessa forma, é possível garantir que o sistema tenha alta eficiência e baixa perda. Pode-se perceber, a partir disso, que os principais fatores limitantes de um sistema POF são justamente as eficiências desses componentes. Com base nisso, nós propomos um sistema POF para aeronaves baseado nesse diagrama em blocos. Então, nós utilizamos um laser centrado em 808 nanômetros com potência de 2,25 watts, uma fibra ótica multimodo com 50 metros de comprimento e diâmetro de núcleo e casca de 100 e 140 micrômetros, uma placa fotovoltaica convencional de 53 por 30 milímetros, um Arduino Uno, que é responsável por controlar o display e-paper, que é responsável por emular o display utilizado em aviões. O funcionamento desse sistema é bastante simples, né? O feixe luminoso emitido pelo laser é convertido por essa placa fotovoltaica e a energia resultante é capaz de alimentar o Arduino Uno e o display e-paper que está sendo controlado por ele. Nesse diagrama em blocos é possível perceber que existe uma certa distância entre o ponto de emissão de luz e a placa fotovoltaica utilizada. Também é possível perceber essa distância na foto do experimento em laboratório. Como a placa utilizada é uma placa convencional e não possui conectorização à fibra ótica, foi necessário adequar essa placa ao sistema por meio de um enlace óptico no espaço livre, ou Free Space Optics, com microposicionadores XYZ. Esse enlace foi de 12 centímetros, com a finalidade de adequar a área resultante do feixe óptico à superfície da célula fotovoltaica. Bom, é possível observar a aplicabilidade desse sistema através dessas duas figuras do display. Na primeira, nós temos o display desligado quando o laser estava desligado, e na segunda, nós temos o display ligado, mostrando a logo do laboratório OCA quando o laser estava ligado. E uma das principais formas de se avaliar um sistema POF é através da eficiência de transmissão de potência, ou PTE, do inglês Power Transmission Efficiency. Ela é dada pela relação entre a potência entregue à carga e a potência de saída do laser. Como nós utilizamos uma placa fotovoltaica convencional de silício, cuja faixa de absorção está entre 900 e 980 nanômetros, a nossa potência de entregue à carga medida foi de aproximadamente 40,83 mW, resultando em uma eficiência de 1,815%, que é um valor um pouco baixo, mas que é da mesma ordem de grandeza de alguns sistemas POF publicados na literatura. Caso fosse utilizado um conversor fotovoltaico de arseneto de galho, eficiências de conversão de até 50% poderiam ter sido alcançadas, aumentando ainda mais essa eficiência de transmissão de potência total. Bom, esse trabalho apresentou uma prova de conceito de um sistema óptico potencial para transmissão simultânea de energia elétrica e dados em aeronaves, o qual foi capaz então de fornecer potências superiores a 40 mW, suficientes para alimentar um display e-paper após a propagação em 50 metros de fibra óptica. Trabalhos futuros, então, se referenciam ao uso dos conversores de arseneto de galho e a transmissão de sinais de dados juntamente com o sinal elétrico para alimentar os displays maiores, visando, então, uma demonstração em aeronaves em parceria com a empresa Embraer. Obrigada pela atenção de todos.